né? Vamos dar início aí a mais uma live para a gente analisar o fechamento do mês, né? Normalmente, os empresários, eles fazem o fechamento do mês e não têm o cuidado de fazer as análises necessárias, né? A questão de meta, até fiz um post hoje, e aí não sei se quem está aí viu, mas falava das análises que são necessárias, né? Toda vez que há o fechamento do mês, né? Tanto a análise de metas, se as metas foram batidas, né? Se a meta de faturamento, a meta de lucro, a meta de margem de contribuição, a margem de produtos vendidos por venda, né? Tudo isso são metas que o empresário tem que analisar no dia a dia, né? E nem sempre ele faz essa análise e acaba assim, não colhendo os frutos de poder fazer uma análise bem assertiva e ter os frutos dessa análise, né? E hoje a gente vai fazer uma análise aqui ao vivo de uma empresa, né, que nós prestamos consultoria, para que possa ter mais ou menos uma ideia de como analisar, do que ver, especialmente do fluxo de caixa, né? A gente tem trabalhado muito a questão do fluxo de caixa nas empresas, porque ali, a partir do fluxo de caixa, é que a gente vai ter uma visão mais ampla de toda a empresa, né? Tanto do faturamento, tanto das taxas, das despesas fixas, do resultado líquido, né? Do lucro da empresa, das despesas não operacionais, que muitas vezes a empresa até dá lucro, mas às vezes tem empréstimo, antecipa muito o cartão de crédito, e aí, no final, isso pode atrapalhar o resultado da empresa. E hoje aqui a gente vai trazer algumas análises assim, para que a gente possa entender melhor de como funciona esse fechamento do mês, que é importante que as empresas façam, né? E aí eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa ir acompanhando. Deixa eu inicialmente trazer aqui uma planilha no qual a gente... Só puxar aqui. Isso aqui é uma planilha que eu resumi aqui mais ou menos. Eu peguei os dados principais do resultado da empresa para que a gente possa analisar algumas informações, né? E, paralelamente a essa planilha, eu vou gráficos, porque os gráficos que vai nos nortear, por exemplo, se a receita, o faturamento, como é que ela está, e às vezes no gráfico a gente tem essa visão melhor. Deixa eu só ver se todos estão me vendo aí, deixa eu colocar aqui, para a imagem ficar maior. E eu vou tanto alternar essas planilhas, né, como também vou apresentar um gráfico para que a gente possa entender esses dados aqui, não simplesmente, deixa eu botar ela aqui toda, não simplesmente assim, só ver aleatoriamente aí os números e não saber do que se trata cada coisa, o que é que vai analisar, por que esse faturamento está caindo, por que o faturamento tá menor, né? Aqui a gente vê já lá no lucro operacional, antes do investimento ali embaixo, a gente já vê um vermelhinho ali, sinalizando alguma coisa que aconteceu ali, porque esse resultado aí deu negativo, né? E o que é esse lucro operacional antes do investimento? A gente vai fazer de forma bem leve, de modo assim que quem vai ver, possa entender melhor, né? E aí eu vou trazer aqui também um slide, uns gráficos que eu tirei a partir da análise dessa planilha, para que a gente possa também entender um pouco melhor. Essa aqui é a variação das receitas, né? A gente está fazendo análise da variação das receitas. E se a gente analisar bem esse gráfico, a gente vai observar assim, que tem uma alteração. Aqui do lado vão ter os valores, né? Aqui a partir de 5 mil, aqui 30 mil, a empresa está navegando mais ou menos aqui nessa faixa de 30, 40 mil. E nesse mês de março, assim, houve uma melhora, né? A gente vê que tanto março e abril foram meses melhores do que janeiro e fevereiro. E para que a gente possa entender isso, a gente vai estar sempre aqui alternando, tanto entre a planilha como esses gráficos, né? Porque aí tem uma relação
a gente viu naquele gráfico ali que janeiro e fevereiro foi mais ou menos igual, março deu uma subida e abril caiu um pouco. E a gente vai olhar na planilha por que aconteceu isso. É importante que a gente tenha essa compreensão para entender alguns números da nossa empresa, né? E saber por que isso está acontecendo. E aqui eu vou partilhar a planilha para que a gente possa analisar. Deixa eu tirar aqui minha foto, que fica maior. E aí quem está no celular talvez não consiga ver esses números, né? E aí eu vou falar um pouco deles para que a gente possa entender. E aí essa empresa aqui, e aí deixa eu fazer uma ressalva antes até de falar desses números, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela para que a gente possa entender a informação antes. Ou seja, para que esses números, para que essa análise ela faça sentido, todos os lançamentos da empresa vão ter que estar ali. Ou seja, as receitas vão ter que estar todas lançadas corretamente, despesa com cartão, as despesas fixas, né, seja água, luz, telefone, contador, celular, internet, despesas com correio, se tiver, todas as informações vão ter que estar lançadas na planilha, né? Se tiver algum empréstimo, se ela fez algum empréstimo, se ela antecipa os cartões de crédito também, as despesas, né, de antecipar, porque às vezes a gente vai lá, lança o total das vendas e não lança a despesa. Ou seja, essa análise não vai estar totalmente correta se eu faço o lançamento parcial. E aí a gente sempre orienta que a empresa deve lançar cada centavo, inclusive fazer a conciliação bancária. E o que é a conciliação bancária? Ou seja, as informações que vão estar no seu sistema ou na sua planilha tem que bater exatamente. Ou seja, se na planilha diz que na sua conta tem um saldo de R$1.000, quando você for na conta tem que ter aquele valor de R$1.000. Ou seja, e aí se essas informações estão batendo, você vai ter certeza que o seu fluxo de caixa está certo. Não basta simplesmente lançar uma parte e não lançar tudo. Ou seja, todas as informações têm que dar errado. Às vezes até os centavos têm que bater. Não basta só algumas informações baterem e outras não. Por isso que é importante a gente ter essas informações. Eu vou voltar aqui na planilha para que a gente possa analisar. E aí nós vemos na planilha que tem uma variação aí no faturamento. E aí só de analisar a planilha, talvez a gente não entenda um pouco do mercado. Mas como a gente já conversou com o empresário, a gente sabe do que se trata, esse mês aqui de março, especificamente, quando teve um aumento, foi uma ação de reversão de inadimplência. Se você analisar bem a questão do crediário, essa empresa, ela vende ainda no crediário, é uma loja de roupa infantil, ou seja, ela vende dinheiro, cartão e crediário. E a gente vê, aqui no mês de março, teve uma elevação no valor do crediário, né? A empresa vendeu R$30.000, e em relação aos outros tipos de venda, né, tanto no dinheiro como no cartão, a gente vê que mais teve impacto no resultado, na receita total de vendas, né? Que nesse mês de março foi em torno de 42 mil. E aí, quando a gente analisa isso, a gente vê que foi, quando a gente vai conversar com o empresário para entender o que foi que houve, a gente entende que foi feita uma ação de reversão de inadimplência, né? Essa empresa, e é uma coisa que a gente pede sempre às empresas, para ir deixando a questão da venda no crediário. A venda no crediário, ela é um risco maior para a empresa. E a gente sabe que algumas empresas assim, já têm esse costume com alguns clientes mais antigos por muito tempo, né? E aí não quer dizer que você vai ter que cortar tudo de uma vez, né? Mas aí educando os clientes, assim, porque hoje quase todo mundo tem um cartão de crédito, né? Poucas pessoas hoje podem dizer que não tem um cartão de crédito. E aí você começar a incentivar a venda no cartão de crédito, dando algum incentivo, para que vá diminuindo esse crediário, porque o crediário você não tem segurança nenhuma, a não ser quando é feito por uma... fugiu o nome agora. Mas uma financeira. Quando você faz por uma financeira,
aí tudo bem. Mas se não, não vale a pena você vender no crediário. E a gente tem sempre orientado aí os empresários a fugirem cada vez mais desse crediário, porque é um risco para a sua empresa. Pode ser que sua empresa ele tenha uma inadimplência alta. Nesse momento agora a gente está passando por uma crise, né? E a gente sabe que nos momentos de crise as pessoas tendem a diminuir alguns pagamentos, né? E se ela tiver que escolher entre pagar uma dívida, uma conta de água, uma conta de luz e pagar a sua empresa, é provável que ela vá dar preferência a pagar a conta de água, a conta de luz. Por isso que é tão importante a gente saindo aos poucos, né? E aí, de acordo, e aí, o empresário, a empresária que vai analisar a situação da sua empresa para ver se esse é o momento de sair do crediário, sair do cheque pré-datado, para começar a vender à vista, né? Ou no cartão de crédito, sempre dando incentivo, né? Sempre incentivar os nossos clientes a saírem desse tipo de pagamento, com certeza aí vai ser melhor para todo mundo. E aí, voltando na planilha, a gente viu lá no gráfico, né, que teve aquela diferença aí na questão da receita, e aí é importante que a gente analise. Qualquer diferença, a gente sabe que tem algumas empresas que são sazonais. Essa empresa, se a gente for analisar o mês de dezembro, novembro, são os meses que mais vendem dessa empresa, né? Porque roupas e acessórios, e é muito comum ela ter uma alta nas vendas nesse mês. E aí a gente vê que teve no mês de março, mas especificamente no mês de março e abril, aqui também a gente vê que teve uma melhora na receita em relação a janeiro e fevereiro, mas foi uma ação de cobranças que impactou especialmente aí no recebimento no crediário, né? E aí a gente vai voltar para o nosso gráfico, né? Porque aí eu vou estar sempre trazendo tanto o gráfico e a planilha, porque no gráfico ele dá uma visão mais resumida. Quando você bate o olho no gráfico, você já consegue perceber que algo ali não tá certo, né? Tem algo que precisa melhorar. E é por isso que a gente vai trazer os gráficos aqui para que a gente possa entender melhor e visualizar a situação da empresa, né? Pronto, aqui a gente viu a variação das receitas, né? E agora a gente vai passar aqui, porque ele vai fazer a análise da variação da margem de contribuição, né? E a margem de contribuição, ela é como se fosse o lucro bruto, não é como se fosse, não. É o lucro bruto mesmo. E aí, como é que se calcula a margem de contribuição? Você vai pegar a sua receita total e diminuir as suas despesas variáveis, né? Seja imposto, seja o custo com o produto, seja o frete, tudo que é vinculado diretamente ao produto, que são os custos variáveis, você vai diminuir. E depois que você diminui, você encontra a margem de contribuição. E aqui a gente vai ver esse gráfico aí, a gente vê que tem uma diferença também no mês de março, né? A margem de contribuição melhorou bastante e a gente já viu que está, de certa forma, ligado um pouco à receita, né? Porque como a receita aumentaram no mês de março, também houve um aumento aí da margem de contribuição, que seria o lucro bruto da empresa. E aí a gente vê uma melhora na margem de contribuição no mês de março, mas quando chega em abril, embora a gente tenha visto que a receita em relação a janeiro e fevereiro até foi maior, mas aqui analisando a margem de contribuição, ela caiu, né? E a gente vai entender isso quando a gente for analisar a planilha. E aí a gente vai voltar novamente para a planilha para a gente entender por que houve essa diferença aí na margem de contribuição. Porque um dos indicadores mais importantes para as empresas, né, especialmente empresas de comércio, né, ou indústria, né, é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição vai fazer total diferença. Deixa eu deixar ela aqui maior para que a gente possa ver. E aí, quando a gente vai procurar ver o que foi que impactou a margem de contribuição, né? Porque a margem de contribuição é um indicador muito importante. A gente vai ver os custos variáveis. Se a gente observar bem, aqui tem em janeiro 11 mil,
fevereiro 13 mil, março 16 mil, quando foi para abril deu um pulo para 28 mil, né? E aí é importante que a gente entenda por que houve tudo isso, né? Por que essa alteração, deixa eu até destacar aqui para que fique melhor a visualização. 28 mil. E aí a gente vai questionar a empresa, né? Por que houve esse aumento tão grande aí que chegou a 28 mil na margem de contribuição. E aí a gente verifica assim, que foi o próprio empresário que comprou muito. Ou seja, naquele mês, a gente viu assim, que ele extrapolou nas compras, e quando a gente extrapola nas compras, isso vai impactar diretamente no nosso resultado. E a gente vai ver nos outros indicadores que tudo isso vai impactar. Ou seja, se eu erro aqui na mão, isso vai influenciar no meu resultado operacional e no meu lucro líquido. Ou seja, provavelmente essa empresa vai ter dificuldade naquele mês. E a gente vai ver, tanto na planilha como nos gráficos, ou seja, se a empresa não controla seu estoque, se ela não sabe exatamente, pelo menos tem uma média, né? Porque ali a gente vê que, inclusive na planilha, se a gente observar, ela tem os percentuais, né? Deixa eu voltar aqui para a planilha. A gente vê que ela tem aqui os percentuais. Ou seja, os custos variáveis que estava representando em janeiro, 37%, em fevereiro, 43%, em março, 40%, e quando foi em abril, ele representou 77%. Ou seja, a empresa aí perdeu o controle nas compras, né? Ou seja, comprou muito mais do que ele poderia vender, né? A não ser uma situação que a empresa tem uma oportunidade de comprar por um preço muito bom, de repente algum fornecedor está fazendo alguma promoção e ele sabe que aquela mercadoria sai, nessa situação até se justifica, né, se a empresa tiver caixa. E é importante que também, assim, não é porque o fornecedor está dando muito desconto que a empresa vai sair comprando lá à torta e à direita, sem saber se vai ter caixa para cumprir os compromissos, né? A gente não pode contar, um mês vai ser bom, o outro mês vai ser melhor. Ou seja, eu não posso exagerar nas minhas compras se eu não tenho certeza, né? E aí, assim, por exemplo, numa pandemia como essa, numa crise dessa, ninguém estava esperando essa situação. E aí, se a empresa tem essa clareza, se ela está observando lá suas compras, seus custos, ou seja, tem todos aqueles resultados que a gente vai comentar aqui hoje, sob o seu controle, aquilo fica mais tranquilo e ela consegue fazer uma boa análise financeira e não errar tanto nas compras, né? E aí, quando a gente volta aqui para a planilha, a gente vê que a empresa extrapolou bastante aqui nas compras, e aí daqui para baixo vai afetar tudo, tanto o lucro operacional, o lucro líquido também vai ser negativo. Todo esse vermelhinho aqui, a gente vê que impacta, né? Ou seja, a empresa errou aqui só nas compras, mas isso afeta totalmente o resultado dela. Por isso que é tão importante fazer essa análise, né, da margem de contribuição. E, às vezes, se ele não tem esse controle, ele não vai saber. No final do mês, ele vai dizer, eita, cadê o dinheiro? Trabalho e é um discurso comum dos empresários, dizer trabalho, 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 não vejo a cor do dinheiro. Mas, na verdade, assim, ele não tem o controle, ou seja, não faz análise, não faz o controle de compras, o controle de estoque, o controle de vendas, o controle da despesa fixa, dos investimentos, e aí do próprio Prolabore, e é muito comum, e é uma coisa que eu falo sempre aqui na questão de misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. Isso tira a clareza do empresário de saber quanto está seu lucro, quanto está sua despesa, e acaba afetando no resultado da empresa, né? E aí o empresário tem que saber, tenha sua empresa rica primeiro, depois você é um empresário rico. E para a empresa seja rica, ela tem que ter caixa, ela tem que ter reservas financeiras, ela tem que ter valor investido, né? Ou seja, a empresa não pode estar ali só no 0 a 0, né? Ou seja, o que vende, paga, e não consegue fazer uma reserva financeira por longo prazo, né? Eu vou voltar aqui novamente para o gráfico, para que a gente possa analisar outras informações
que é importante para a empresa ter essas informações. E aí eu vou passar até um pouquinho mais rápido para que não demore tanto essa live, né? E aí eu vou, para que eu não esteja saindo e voltando da planilha, eu vou analisar aqui primeiro, nesses gráficos, né? Eu vou fazer a análise dos gráficos primeiro, para que a gente possa entender, ter uma visão geral da empresa, e depois a gente vai direto na planilha e a gente identifica todas as informações que a gente viu no gráfico. Eu vou voltar aqui para os gráficos, para que a gente possa entender. E a gente já viu essa variação da margem de contribuição, e como a gente viu lá, foi a empresa que comprou muito nesse mês, comprou muito e vendeu pouco, por isso que deu essa variação aí na margem de contribuição, que é o lucro líquido, né? Como eu falei, tira despesas variáveis, a gente vai encontrar a margem de contribuição, e esse índice, quanto maior, melhor, né? E a gente vê que a empresa, aqui em abril, teve uma queda. E aí, outro é a análise da variação dos custos com o produto, né? Que a gente vai ver que está totalmente ligada, diretamente ligada à margem de contribuição. Ou seja, a margem de contribuição diminuiu. Por que diminuiu? Porque a empresa comprou muito. Ou seja, se ela comprou muito em abril e não faturou proporcionalmente, porque ela pode comprar muito no mês que ela fatura bem. Mas não, a gente viu que ela não faturou muito. E aí teve um impacto direto na margem de contribuição, já porque a empresa comprou muito, né? E a gente, só de olhar aqui no gráfico, a gente já vê que tem uma coisa estranha, né? A gente vê ali que está entre 10 e 15 mil, e quando dá em abril, passa de 25 mil, né? Aqui, né? A gente vê que a empresa extrapolou. E aqui vem outro dado, que é a análise da variação da despesa fixa. Despesas fixas, como já diz, né, são fixas, né? Não é para variar muito. E aqui teve uma pequena variação, a gente pode dizer que foi uma variação grande, né? Porque tem algumas informações que também impactam, né? Que é, às vezes, se alguém tirou férias, pode impactar, né? Mas aqui depois a gente vai lá na planilha para entender por que houve, que aqui não foi uma variação grande, a gente vê que está quase 8 mil aqui a quase 10, né? 9 e pouco, né? Mas é importante que essas despesas fixas, elas não variem muito. E a gente vê que houve aqui uma pequena variação das despesas fixas. Aqui as despesas administrativas, que também estão dentro da despesa fixa, né? E aqui a gente vê que houve uma alteração maior. E depois a gente vai entender na planilha por que aqui em março caiu, né? E abril subiu tanto. Embora não seja um valor expressivo, aqui é R$ 1.400, mas ainda assim teve uma variação na despesa administrativa. E como as despesas administrativas estão dentro da despesa fixa, é importante que elas estejam mais ou menos parecidas, né? A despesa administrativa não pode variar tanto, né? Que as despesas administrativas são do dia a dia da empresa ali, que tem a ver com água, luz, telefone, contador, né? Aluguel, se a empresa pagar, né? Ou seja, são coisas que normalmente é para ficar bem parecida, a não ser que a empresa tenha alguma coisa diferente ali naquele mês, mas o contador normalmente é o mesmo valor, a não ser quando no final do ano, se você pagar um 13º ao teu contador, mas normalmente essas despesas não variam muito. Porque luz você gasta quase a mesma coisa, água também, telefone, e aí depois a gente vai lá na planilha analisar porque essa despesa administrativa tiveram essa alteração, né? E continuando aqui, a gente vê que a análise aqui de despesa com pessoal também houve pequenas variações aí, né? E é importante, como eu disse, a gente saber assim, se não houve algum pagamento de férias que justifique esse aumento aí, tanto em fevereiro e março, mas aí depois a gente vai entender. Mas o gráfico é muito importante porque a gente bate o olho e vê que tem alguma coisa diferente ali. Ou seja, se você olhar para esse gráfico, já dá para perceber que fevereiro e março tem uma diferença. Por isso que ajuda tanto você ter essas informações e esse controle, assim, ter um sistema, ter uma planilha que te dê essas informações de forma fácil, né? Porque não é para o empresário passar um dia todo só analisando o fechamento do mês. É importante que ele gaste 1 a 2 horas ali fazendo uma análise total, né?
não só fazendo análise, mas criando meta. Não é para analisar. Essa análise aqui ele faz em meia hora. Eu estou me detendo mais um pouco aqui só para que a gente entenda algumas informações, mas não precisa ele passar muito tempo nessa análise, né? Tem que ser uma coisa rápida. Vamos voltar aqui para os gráficos, né? E a despesa pessoal, a gente viu que teve uma alteração. Aqui é o LOI, né, que é o lucro operacional antes do investimento. A gente vê que março foi muito bom, em abril foi negativo. Se a gente olhar aqui pela análise do fluxo de caixa, né, a gente vê que a empresa teve prejuízo em abril. E a gente até viu na planilha lá que eu mostrei, que, como eu falei, né, o impacto que teve na margem de contribuição vai impactar tudo, ou seja, a empresa teve um gasto maior com produtos e ali vai impactar em tudo, até lá no lucro, e a gente vê que aqui nesse caso da empresa, ela teve um prejuízo no mês de abril, né? Continuando, aí os investimentos, a empresa quase não investe, a gente vê aqui que está R$ 45 por mês e se mantém fixo, o investimento não tem grande impacto aí no resultado da empresa. E aqui a análise do resultado líquido. A gente vê que a empresa teve uma melhora no resultado líquido, no resultado de março, né? Teve um aumento aí expressivo do resultado. Em abril foi negativo, ou seja, a empresa teve prejuízo em abril, tudo simplesmente porque a gente fala simplesmente, mas não é simplesmente. A empresa comprou muito no mês de abril, ou seja, pagou muito a fornecedor, e a gente viu ali nos gráficos que teve um impacto em tudo. Teve um impacto no lucro operacional antes do investimento e no resultado líquido. Antes desse dois tem um lucro operacional, mas como não teve muita alteração ali, acaba não, porque a empresa faz poucos investimentos, né? E aí não teve uma diferença muito grande. E aí eu vou trazer só mais uma planilha aqui para a gente ver a relação entre os tipos de gasto que a empresa teve. Deixa eu voltar aqui para os gráficos. E a gente vê aí que os custos variáveis no quadrimestre, né? Analisando aí de janeiro a abril, a gente viu que representou 64%. E aí, para esse tipo de empresa, isso aí vai variar de empresa para empresa, mas especificamente para essa empresa, né, que é comércio de roupas, né, a gente espera ali que os custos variáveis variem entre 40% e 50%, não fuja muito disso. E a gente vê que, nesse período aqui, a empresa extrapolou bastante nos custos variáveis, chegando a 64%. E a gente sempre faz uma meta, né, para que a gente possa diminuir essas despesas, já que provavelmente a empresa gastou muito, esse produto vai estar no estoque, né, e aí ela vai ter que reduzir aí suas compras para que possa controlar aí o seu lucro, né, e reverter esse prejuízo que a empresa teve em abril. A gente vê que outro percentual ali da despesa fixa, né, que representou 32% em relação a todas as despesas da empresa. Aqui 4% foi em relação às saídas não operacionais, que a empresa paga um empréstimo. E aqui os investimentos, como eu disse, foi muito pouco. Ele só representou aí R$ 180, não teve um impacto grande aí no resultado da empresa. E aí, para que a gente possa finalizar, né, para não passar muito tempo, eu vou voltar aqui para a planilha, só para que a gente possa entender esses dados que a gente viu lá nos gráficos, como a gente chegou àquelas informações, e entender por que aconteceu isso com a empresa. Né? Por que a empresa... Deixa eu ver se eu consigo até aumentar aqui um pouco. Porque a empresa chegou nesse resultado. Né? E aí, de volta na planilha, a gente vê, eu já falei aqui que em abril especificamente, a empresa gastou muito com compras,
E aí teve um impacto em tudo aqui. Aí, especificamente, o custo de produto, né, que a gente viu aqui que o custo de produto foi o que impactou nos custos variáveis, né, que foi o que aumentou mais. As outras despesas não alteraram tanto. E aí, a margem de contribuição caiu, que a gente já viu lá porque caiu, né? Porque já por impacto desse resultado aqui, a despesa fixa, que é que a gente vê que teve um aumento aqui, ou seja, janeiro estava 7 mil e pouco, aí quando foi março, abril e maio, já se manteram mais ou menos próximos, né? Mas se a gente olhar aqui por dentro, a gente vai ver que houve um aumento aqui de energia elétrica, especificamente, e aqui embaixo a gente olha o Prolabore, né? Se você pegar o Prolabore aqui, a gente vê que isso aqui tem que ser fixo, né? Esse Prolabore, o ideal é que seja um valor fixo. E a empresa tirou um Prolabore menor em janeiro, por isso que teve uma queda ali até do resultado, né? Foi 2.700. E aqui em fevereiro, março e abril foi um valor maior, e a gente sempre orienta as empresas que defina um valor fixo para Prolabore. Prolabore é um salário que o sócio da empresa recebe também. E se ele tira esse valor sem controle, de todo jeito, isso vai ter um impacto grande no resultado da empresa. Né? Porque, às vezes, pode ser muito representativo o Prolabore do sócio, né? E se ele não tiver um controle rígido do Prolabore, ou seja, fazer a separação das finanças mesmo. O que é dinheiro do sócio é do sócio, o que é dinheiro da empresa é da empresa. Né? E, às vezes, o sócio não quer fazer a separação, embora todo mundo saiba. Nunca ouvi ninguém dizer, se você perguntar qualquer consultor, qualquer professor, em qualquer treinamento que você vá, ninguém vai lhe dizer que é certo misturar, em nenhum dos casos, misturar dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. E a gente vê que uma das situações das empresas fecharem é porque tem essa mistura das finanças. Ou seja, se o empresário mistura o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, ele não tem clareza dos números. Logo, se ele não tem clareza dos números, ele não sabe qual é o seu lucro e não sabe como fazer a sua empresa crescer. Por isso que é tão importante essa separação das finanças. Né? E aí, a gente voltando para a planilha, a gente vai ver que esse Prolabore não está fixo. Né? E aí, a gente sempre orienta para que o empresário faça faça uma retirada, né? Às vezes, uma vez por mês. Se não puder conseguir, não dá para tirar todo o dinheiro uma vez por mês, que tire 2 vezes, né? Ou no máximo uma vez por semana. Mas é importante que esse valor seja fixo, que ele tire um valor para que ele possa viver com aquele dinheiro. Né? E aqui para baixo a gente vai ver o lucro antes do investimento, né? Janeiro foi 12, aqui 8 em fevereiro, 16 em março, né? E abril a gente vê que está negativo. E aí a gente trouxe mais de um mês para que a gente possa analisar o fluxo de caixa por um período, né? Porque às vezes, olhando só aquele mês, talvez não tenha tanta clareza, porque pode ser que tenha uma despesa que não foi paga especificamente naquele mês, e aqui, por exemplo, a gente vê que em abril, um empresário aqui, ele extrapolou nas compras, né? E aí foi negativo. Aqui em março, a gente vê que teve um crescimento bom do lucro, especificamente porque uma ação de reversão da inadimplência que a empresa fez impactou diretamente no lucro operacional, sendo aí no quadrimestre o melhor mês que a empresa teve aí um lucro operacional do investimento, né, de 16 mil. Aqui caiu porque a gente vê que o Prolabore, que a empresa tirou um Prolabore alto, né, em relação ao que vinha tirando outros meses, e isso impactou diretamente no lucro da empresa. Né? E aí os investimentos são pequenos, aqui as despesas operacionais totais, a gente vê que janeiro foi um pouquinho menor em relação aos outros meses, né? Aqui, e tudo isso a gente vê os detalhes aqui, né? Fevereiro, os custos variáveis deu 13, em março foi 16, e isso tudo vai impactar aqui no resultado da empresa. Em janeiro foi um pouco
a gente vê que foi um pouco menor. E aí, quando a gente vai olhar por dentro, a gente vê que a margem de contribuição aqui foi 20, mais as despesas fixas, né? Quando a gente vai descendo, a gente vê que o lucro operacional da empresa foi melhor até em janeiro, porque ela conseguiu até gastar menos com o fornecedor. Se ela só gastou aqui 10 mil, ou seja, isso vai impactar diretamente no lucro aqui, ó, foi 12 contra fevereiro, que vendeu quase a mesma coisa em janeiro e fevereiro. Mas a gente vê aqui que ele gastou mais em fevereiro com o fornecedor, de 10 para 12, gastou mais na despesa fixa, aqui foi 7, aqui foi 9, e quando a gente vê dessa diferença aqui de quase 4 mil no lucro operacional aqui no LOAI, que aqui em janeiro deu cerca de 12 mil, e em fevereiro foi 8 mil. E aí o empresário só tem clareza sobre esses números se ele faz esse controle, se ele faz diariamente essas análises e vai lançando todos os valores para que tenha clareza, né? E aí a gente vê aqui no final, no resultado líquido, né, que a empresa teve um lucro de 11 mil em janeiro. Em fevereiro aqui impactou tanto as compras como o Prolabore do sócio. Em março, por ter feito aquela ação de reversão na adimplência, teve um lucro de 15 mil. Em abril ficou negativo aí porque a empresa errou a mão nas compras e isso tem um impacto direto aí no resultado da empresa. Por isso que é importante que o empresário cada vez mais tenha esse cuidado, tenha esse controle de todas as análises que são feitas, né? Porque isso vai impactar diretamente no resultado e pode ser que ele esteja no dia a dia ali trabalhando e não entendendo, porque muitas vezes não tem reservas financeiras, a empresa não dá lucro, mas é exatamente por isso, porque a empresa não faz esses controles, né? Tá certo? Lá nos stories, respondendo os questionamentos. Não deu nem para a gente abordar aqui os questionamentos que foram feitos, mas amanhã a gente tira um tempinho para tirar dúvida e esclarecer os questionamentos que foram feitos, certo? Obrigado aí pela participação de todos e até a próxima live. Um grande abraço, tchau, tchau.